Olá para você que está vendo esse vídeo, eu sou Alex e nesse vídeo eu quero falar para você sobre o texto da Bíblia em si, tá? A mensagem você viu aí no thumbnail no início, eu tirei uma foto aqui da minha Bíblia em inglês que eu tenho 100 capítulos e 100 versículos, falando que a Bíblia não é provérbios. Por quê? Se você vê a Bíblia e no livro de provérbios, você encontra provérbios como em pequenos frases, né? Olha só, você tem aqui o livro de provérbios, tá? Provérbios em duas frases, ou seja, a ideia que o autor quer passar está bem resumida em duas ou três frases, tá? Basicamente duas frases. E essa é uma Bíblia 100 capítulos e 100 versículos. Talvez você nunca tenha ouvido falar em um tipo de Bíblia assim. E até alguns anos atrás eu tinha pesquisado e não tinha achado nada em português. Apenas em inglês tinha Bíblia 100 capítulos e 100 versículos. Hoje eu fiz uma pesquisa rapidinha e vi que já tem algumas Bíblias, pelo menos em versão eletrônica. Eu vou deixar o link aqui depois para você pesquisar e conseguir uma Bíblia assim para você, tá bom? Porque é muito importante. Se tem um livro que poderia ser enumerado em versículos, seria o livro de Provérbios, e apenas a parte central do livro, tá? O início e o final tem leitura mais extensa, mais longa, mais corrida, tá? Mas apenas a parte central do livro de Provérbios poderia ser resumida, ser organizada em versículos. O restante todo da Bíblia não. Talvez uma pequena parte lá do livro da lei, que tem alguns são códigos, né, de leis, e às vezes bem resumido, mas em geral a Bíblia, no meu ver, nunca deveria ter sido dividida em capítulos e versículos. Atrapalha muito o entendimento das pessoas. Muita gente diz que a Bíblia não deveria ser lida, mas é um livro, não um livro para ser lido, mas um livro para ser estudado. Eu discordo disso. A Bíblia sim é um livro para ser lido, deve ser lido. A primeiro passo no estudo deve ser a leitura. O primeiro, o segundo, talvez o terceiro, você faz um estudo também, você busca dicionário, comparar texto com texto, você busca o original, mas o mais importante é você conseguir ler e absorver a ideia que o autor quer passar naquele texto. E às vezes a ideia está presente em todo o texto, principalmente nos textos das cartas de Paulo, Hebreus, Pedro, às vezes em muitas páginas. Raramente um capítulo está dividido ali corretamente, onde começa um assunto e depois termina, pouquíssimas vezes. E o pior de tudo são os versículos que interrompem a sua leitura. Então, a Bíblia não é provérbios, não deveria ter essa divisão. Não deveria. Em alguns momentos, ela pode ser útil quando você está referindo, né, um lugar, mas tem outras formas de referir. Da mesma forma que você refere um livro que você lê, você põe lá o capítulo, a página, assim poderia ser a Bíblia. E eu acho que esse é o caminho que vai ser no futuro. A gente vai estar inundado de Bíblia sem capítulos e sem versículos. E isso tem surgido em alguns anos e está crescendo cada vez mais. Outra coisa que é uma chave, você tem que escutar, e essa é uma maneira de você escutar, você ter a Bíblia sem versículos, sem capítulos. Mas também tem uma outra grande barreira para você escutar o texto. Tem o texto de Apocalipse que diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve, né, as palavras dessa profecia. Então escutar é um dom. Se você não tem, busque exercitar, busque adquirir, peça a Deus esse dom de escutar. Não é escutar um pregador, escutar quem lê a Bíblia, é escutar o texto, escutar com os olhos, escutar com os olhos, tá bom? Escutar com os olhos, escutar com o coração, escutar com a mente aberta.
Mas a gente tem vários obstáculos e o principal deles é aquilo que as interpretações prévias que você tem, que foi te ensinado, talvez te ensinaram errado muitas coisas, não com má intenção, mas às vezes por erro mesmo. Às vezes as pessoas te ensinam aquilo que ensinaram para ela, as pessoas agem como papagaios, que falam repetindo o que foi falado para elas. Então quando você for ler a Bíblia, busque, faça o esforço de colocar de lado aquilo que você já aprendeu sobre o assunto, sobre aquele texto, sobre aquela história, aquele relato. Busque colocar de lado. Talvez você tenha aprendido correto, mas mesmo assim coloque de lado e ponha à prova aquilo que você já escutou, que você já aprendeu, para ver se você tem um entendimento correto ou não. E se o teu entendimento for realmente correto, maravilha, você pode até acrescentar novas coisas, ou apenas manter aquilo que você já sabe. Mas muitas vezes você terá que apagar aquilo que você aprendeu, porque você vai descobrir coisas novas se você realmente tiver a mente aberta e pôr em prática esse dom de escutar. Se você ler os evangelhos, você vai ver constantemente Jesus falando da questão de escutar, de ouvir, aqueles que têm capacidade de ouvir as suas palavras. Requer humildade, a pessoa tem que ser ensinável, né? A pessoa tem que ter a capacidade, a humildade para ler, para aprender, tá bom? Então, busque uma Bíblia sem capítulos, sem versículos, tá bom, para você ler, tá? A Bíblia é um conjunto de unidades literárias. Aqui diz livros da Bíblia. Na verdade, não são livros da Bíblia, são unidades literárias, porque muitas dessas unidades literárias não são livros, são cartas, né? São códigos de lei e são músicas, como salmos, tá? Então, que Deus abençoe muito a você, tá bom? Eu vou fazer outros vídeos aí. E tem muitas doutrinas erradas que são baseadas em versículos aí isolados, mal entendidos, onde não se captou, não se extraiu a ideia do autor com uma leitura corrida e extensa e bem entendida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Lembre-se que a Bíblia não é provérbios e não deveria ser fragmentada em capítulos e versículos como a gente tem hoje. Tá bom? Deus abençoe você. Fique com Deus.